Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e hoje eu tô aqui para falar de uma coisa que eu sei que vocês curtem: universos compartilhados. Sim, no início desse mês nós lançamos um vídeo explicando o universo compartilhado de American Horror Story e como muita gente se interessou pelo tema, eu trago hoje para vossas excelências mais um universo do gênero de terror que a gente tanto ama, não é? O universo de Invocação do Mal. Sim, meus amigos, depois que a Marvel consolidou o funcionamento de universos compartilhados no cinema, muita gente tentou fazer a mesma coisa. E embora a Warner tenha sofrido bastante com o universo da DC, né? Ela tem acertado em cheio com o universo do querido James Wan, que desde 2013, quando começou com Invocação do Mal, vem contando casos e histórias relacionados a investigações paranormais do casal Ed e Lorraine Warren. Ao contrário dos outros universos compartilhados que nós temos por aí, essa saga é baseada em fatos e acontecimentos reais, né? Porque não basta ser de terror, o negócio tem que ter acontecido de verdade com alguém. Já que Ed e Lorraine Warren realmente dedicaram as suas vidas para solucionar casos relacionados a espíritos, lugares assombrados e possessões demoníacas. Você, Satanás! Mas se você veio parar aqui nesse vídeo, você provavelmente já deve saber de tudo isso. Então, vamos falar logo da linha do tempo desse universo, para depois comentarmos um pouco sobre o que vem por aí nesse universo compartilhado. Os filmes sobre os quais eu vou falar aqui nesse vídeo são Invocação do Mal de 2013, Annabelle de 2014, Invocação do Mal 2 de 2016, Annabelle 2, A Criação do Mal de 2017 e A Freira de 2018. Só que eu não vou falar desses filmes na ordem. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz lá no vídeo de American Horror Story, onde eu falei sobre cada temporada na ordem certa, né? Aqui, ao invés de falar de filme por filme, eu selecionei os fatos mais relevantes de cada filme e eu coloquei eles em ordem cronológica, porque muitos dos filmes aqui, eles contam com flashbacks, relatos de acontecimentos do passado. Então eu juntei todos os filmes como se fossem uma mesma história e coloquei os fatos na ordem em que eles aconteceram. Legal! Só me responda então uma coisa antes de começarmos com a linha do tempo. Você quer continuar assistindo esse vídeo? Ou você quer? O ingresso para assistir é simples, é só se inscrever no canal. Vai, pode se inscrever aí. Tô esperando! Começando então! Cronologicamente, o primeiro evento da franquia acontece em 1863. Há um bom tempinho, né? Que é o sacrifício de Bathsheba, que foi revelado lá no primeiro Invocação do Mal. Bathsheba Tyre nasceu em 1812 e era uma descendente das bruxas de Salem de 1692. Em 1863, a Bathsheba se casou com um rico fazendeiro apelidado de Sherman e ela deu à luz a uma criança, pobrezinha da criança. Quando ele tinha uma semana de vida, a Bathsheba sacrificou o bebê em nome do diabo. Quando a sua bruxaria foi exposta, a Bathsheba subiu no topo de uma árvore e cometeu suicídio proclamando seu amor pelo tinhoso. O espírito da Bathsheba Sherman então continuou a residir naquela terra, assombrando seu ex-marido. E a megera bruxa desgramada se manteve fiel à sua maldição, assombrando todas as famílias que se mudavam para sua casa. A Bathsheba atormentava as famílias continuamente e finalmente possuía as mães das famílias, para fazer com que elas matassem os filhos, antes de forçar as mães a cometerem suicídio. Os espíritos das vítimas de Bathsheba continuaram a residir naquela casa junto com ela, vivendo em constante medo da sua maldição. Seguindo então com a nossa linha do tempo, a gente tem 2 anos aqui que são muito importantes na história, embora não tenham sido mostrados em nenhum dos filmes. Em 1926, nós temos o nascimento de Ed Rowan Minay, e um ano depois, em 1927, o nascimento de Lorraine Rita, que futuramente se tornaria Lorraine Warren quando se casasse com Ed. O Ed iria crescer e se tornar um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial e ex-oficial da polícia, que se tornaria então um autodidata. Ele aprendeu tudo sozinho e se tornou um especialista em demonologia. Aí ó, a faculdade pra você falar pro seu pai que você vai colocar no próximo Enem.
E a Lorraine iria se envolver com ele não apenas romanticamente, mas também nas suas investigações, já que ela possuía clarividência e uma mediunidade desde a infância. Pulando algumas décadas então, nós chegamos a 1943, onde nós conhecemos o bem-sucedido fabricante de brinquedos Samuel Mullins, que nesse ano, 1943, cria sua primeira boneca de porcelana que ele daria de presente para sua filha, Annabelle. Tan, 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 tan. A Annabelle era apelidada de Bee, abelhinha, né? Um dia, no caminho de volta da igreja, quando Samuel e a sua esposa Esther param um carro para consertar um pneu, Annabelle Bee corre para a estrada para pegar um parafuso que caiu e morre quando é atropelada por um carro que estava passando. O casal Mullins então ficou numa depressão tão profunda que eles rezaram e rezaram para que qualquer coisa pudesse trazer sua filha de volta. Gente, quando você for rezar, toma cuidado para não rezar para qualquer coisa, porque qualquer coisa é... O resultado, eles involuntariamente convocaram um demônio, que se disfarçou como o espírito da queridinha Bee. O demônio então pediu permissão para transferir a sua essência para uma das bonecas de porcelana de Samuel, para usá-la como uma embarcação temporária, né? Só que inicialmente os Mullins eles ficaram muito felizes com a visão da sua filha, né? Só que eles finalmente perceberam que tinham sido enganados por um espírito malévolo que estava procurando, na verdade, um hospedeiro humano. Algum tempo depois, a Annabelle ataca Esther arrancando o olho esquerdo da mulher. O casal Mullins, então, pega a Annabelle e sela ela dentro do armário do quarto da Bee. A Annabelle, aqui no caso, já é a boneca, né? Cobrindo as paredes com páginas da Bíblia e chamando a igreja para abençoar a casa. Por volta desse ano de 1943 até 1945, temos dois fatos que nós não temos certeza da data específica que eles acontecem. Primeiramente, o padre Burke, que é encarregado de alguns exorcismos pela Igreja Católica, passa por alguns momentos traumatizantes na sua carreira, inclusive chegando a lidar com um garoto exorcizado por ele, que infelizmente morre durante o processo e deixa ele traumatizado. Nessa mesma época, nós estamos nos anos finais da Segunda Guerra Mundial e o mosteiro de Carta, na Romênia, é bombardeado. Nesse bombardeio, o espírito maligno Valak é libertado da sua prisão. Peraí, quem é Valak? Que prisão é essa, socorro? Acontece que esse mosteiro de Carta tinha sido construído na Romênia por um duque há séculos atrás. Esse duque era obcecado com magia negra e o satanismo e tentou convocar uma força demoníaca das catacumbas, trazendo Valak para a Terra. Só que o Vaticano conseguiu aprisionar o monstro e selar a prisão usando um ingrediente que era o sangue de Cristo. O sangue de Jesus tem poder. O demônio desde então tomou a forma de uma freira, que era um meio dele se misturar ali quando aparecesse no convento, e também era um meio de zombar da fé das freiras religiosas. Ao longo dos anos, as freiras oraram e oraram continuamente para combater aquele mal. Daí então, nós pulamos para 1952, onde Valak havia matado várias freiras do mosteiro. A irmã Victoria então comete suicídio para impedir que Valak a reivindique como sua anfitriã. Algum tempo depois da morte dela, o Vaticano encarrega o padre Burke, lembra dele, e uma noviça chamada Irmã Irene para os dois poderem investigar o caso. Durante os acontecimentos do filme A Freira, então, o Valak manipula os personagens durante todo o enredo, desde criar ilusões em massa com os fantasmas das freiras assassinadas, até enfraquecer a irmã Irene e atormentar o padre Burke, assumindo a forma do menino que ele deixou morrer. Valak então enterra o padre Burke vivo antes de trair a irmã Irene para ser possuída. Quando as catacumbas começam a ser inundadas, Valak tenta estrangular a irmã Irene até a morte. Só que a irmã Irene consegue então colocar um resquício do sangue de Jesus na boca e cospe o sangue no demônio, fazendo com que ele se queime. E a fenda então é fechada novamente. Só que, sempre tem um só que, né? A feira demoníaca não foi embora como eles esperavam. No meio ali da história nós tínhamos um personagem franco-canadense que é o French. E no final do filme, o Valak possui o French, que nós descobrimos que na verdade tem o nome de Maurice. Então, a gente fecha aqui o ano de 1952 com o Valak dentro do corpo do franco-canadense Maurice.
Grava isso, é importante. Passam-se então 3 anos e nós estamos em 1955. De volta lá para a casa da família Mullins. Já faziam aqui 12 anos que a boneca Annabelle estava presa quando o casal Mullins abriu sua casa para fornecer abrigo para a irmã Charlotte e os órfãos da St. Eustace após o fechamento do seu orfanato. Uma coisa bem interessante aqui é que a irmã Charlotte mostra ao Sr. Mullins uma foto dela na Romênia com outras 3 feiras. O Sr. Mullins pergunta quem é a feira no fundo da fotografia. A irmã Charlotte olha para a feira revelando Valak atrás dela numa foto. Ela diz a ele que não lembra quem que é aquela mulher. Ao que parece, então, ela deixou o mosteiro na Romênia há muito tempo e não chegou a ter conhecimento dos fatos que ocorreram lá 3 anos antes. Na primeira noite das meninas no orfanato, a Janice, que é uma garotinha órfã que não possui o movimento de uma das pernas por causa da poliomielite, é despertada por um barulho. Ela decide investigar de onde veio o barulho e descobre um recado dizendo "Find me", encontre-me. A Janice entra no quarto da Annabelle B, que de alguma forma foi destrancado, mesmo que o Samuel tivesse avisado para ela nunca entrar no local. Criança, né, gente? A Janice encontra uma chave dentro de uma casa de bonecas e destrava o armário da Bee. E sem querer, ela liberta Annabelle. Ela se assusta com a boneca e tenta fechar o armário várias vezes, mas ele sempre se abre novamente. Enfim, a partir dali a história se desenrola e o demônio que tá ali por trás da Annabelle, que agora tá solto, ele começa a aterrorizar as garotas durante toda a sua estada ali na Fazenda Mullins, principalmente com foco na Janice. Ao final do filme, a Janice chega a ser possuída pelo demônio e persegue as garotas e a irmã Charlotte por um bom tempo, até que a irmã Charlotte consegue trancar ela junto com a boneca dentro do armário. No dia seguinte, depois que a irmã Charlotte e as órfãs já deixaram a casa, já fugiram, a polícia chega para investigar e eles encontram a boneca Annabelle no armário. Eles levam a boneca como prova, enquanto a Janice escapou por um buraco na parede do armário na noite anterior. Ela fugiu para St. Joachim, um outro orfanato em Santa Mônica. É então que surge a família Higgins, que decide adotá-la e, ainda possuída, a Janice se apresenta como Annabelle. E é aí que ela se torna Annabelle Higgins. 12 anos depois, nós chegamos no ano de 1967. E lá, essa Annabelle, que antes era Janice, ainda possuída pelo demônio, formou um culto conhecido como os Discípulos do Carneiro. É nesse ano que ela invade o quarto dos pais adotivos dela e assassina os dois. Só que, calma aí, aqui em 1967 tinha acontecido uma coisa curiosa. O demônio lá inicialmente tinha entrado na boneca Annabelle. Ele tinha agora saído da boneca e estava vivendo dentro do corpo da Janice, que agora se chamava Annabelle Higgins. Só que a boneca que tinha sido levada pela polícia lá em 1955 continuava tendo certa ligação com ele. E as forças da coincidência, acabaram trazendo a boneca até a casa dos Form, que eram vizinhos dos Higgins. Os pais adotivos da Janice, Annabelle Higgins, moravam numa casa e na casa dos vizinhos, os vizinhos compraram a boneca Annabelle. A boneca, inclusive, foi um presente que o John Form deu à sua esposa grávida, Mia Form. Que presente legal, né, gente? Só que mais tarde, então, depois que a Janice matou os pais dela junto com o namorado, ela e o namorado invadem a casa dos Form. E no meio de uma confusão ali com eles atacando a Mia, com a polícia chegando, a Janice / Annabelle Higgins corre pro quarto onde tá a Annabelle e se mata com a boneca no colo. É aí então que a Janice morre e o demônio sai de dentro dela e volta para o seu corpo original, a boneca Annabelle. Inclusive eu percebi que tem hora que eu tô falando Annabelle, tem hora que eu tô falando Annabelle, Vocês relevam aí o inglês e o português misturado, que a gente faz é assim mesmo, gente? O demônio então trata de infernizar a vida da Mia durante o filme inteiro. A Mia quase se suicida para dar a sua alma para ele, para proteger a filha dela que nasce durante o filme. Só que a amiga dela, Evelyn, se suicida por isso. Só que o suicídio da amiga é muito bonito, ela salva a Evelyn no filme, Só que na verdade de nada adianta, porque por mais que a Evelyn se jogue do apartamento com a boneca nas mãos, a boneca desaparece. E mais tarde,
Ela é vista numa loja sendo comprada pela mãe de uma enfermeira chamada Debbie, né? Então essa mãe compra essa boneca e dá a boneca de presente para a filha. A Debbie mora junto com colegas de quarto, né? E ela leva a boneca para casa depois de ter ganhado de presente da mãe. Porque obviamente, meus colegas de quarto, vejam o que eu trouxe aqui para decorar nossa casa. Olha que boneca mais linda, né? Um ano depois, em 1968, a Debbie e os colegas de quarto percebem que a boneca é assombrada. A Annabelle começa a infernizar a vida deles e tudo isso faz com que as enfermeiras busquem ajuda. Então elas contatam quem? Eles mesmos, Ed e Lorraine Warren. Nessa época eles já estavam casados, eles já tinham uma filha e eles trabalhavam como investigadores paranormais já há um bom tempo. O casal então confiscou a boneca e aprisionou ela no seu museu de recipientes que eles tinham dentro de casa em Connecticut. A partir de 1968 então a boneca permaneceu ali. É nessa época então que o casal Warren grava um exorcismo que a Lorraine realiza em um homem franco-canadense chamado... Peraí, franco-canadense? Sim! Ela realiza um exorcismo num homem franco-canadense chamado Maurice. Quem é esse Maurice? O cara que estava com o demônio Valak lá de A Freira no corpo dele. A Lorraine consegue exorcizar o cara e é a partir daí que começa a raiva do demônio Valak com o casal. Grava isso, ó. Valak ficou lá marcando os dois, principalmente a Lorraine. E daí nós vamos para 1971, onde o casal Roger e Carolyn Perron mudam-se para a casa de quem? Bathsheba! Lembram dela? A primeira que eu expliquei lá? Pois é, olha aí, 108 anos se passaram e a velha continua lá com o seu velho hobby de assombrar famílias e possuir a mãe dos outros. Bem divertido, não é? E junto com o casal Perron mudam-se também as suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April, um casal que realmente não tinha televisão. Enfim, era muita gente na casa, o que deixou a coitadinha da Bathsheba estressada, né? Porque onde já se viu essa multidão invadindo na casa dela? E aí, ela transformou a vida deles num inferno. Isso fez com que o nosso casal Ed e Lorraine Warren precisassem interferir. E durante os fatos que se desenrolam ali na casa dos Perron, ao longo da investigação, a Bathsheba fica com raiva e tenta atacar os Warren. Ela entra na casa deles, lá na casa do casal, e liberta a Annabelle do lugar onde ela está guardada. E aí, os dois espíritos malignos, Bathsheba e o demônio da Annabelle, atacam a Judy, que é a filha dos Warrens. Os dois tentam matar a Judy, mas o Ed, felizmente, consegue salvar a filha a tempo. A Annabelle, então, é devolvida lá para sua cela, enquanto a Bathsheba retorna para a casa da família Perron, onde tudo se desenrola depois de muita tensão e termina, graças a Deus, com os Warren exorcizando a mãe possuída e salvando a família. 3 anos depois, em 1974, em Amityville, em Long Island, Nova York, aconteceu um dos casos mais famosos da história: o assassinato da família DeFeo. Todos os dias, por volta das 3h15 da manhã, Ronald DeFeo Jr. acordava com uma voz dizendo: "Mata tua família, mata tua família, mata tua família." Até que chegou o dia em que, já não conseguindo mais suportar essa voz maléfica na cabeça dele, ele fez o que o espírito tanto pedia pra ele e... bem! Ai! Esse fato, gente, acontecido em 1974, é completamente real, viu? Depois disso, em 1976, Ed e Lorraine Warren foram chamados para participar da documentação desse caso lá em Amityville. Então, eles estão lá em 1976 para determinar se tinha mesmo uma presença demoníaca que foi responsável por induzir o Ronald DeFeo Jr. no assassinato. Só que durante uma sessão espírita para descobrir isso, a Lorraine está tendo uma visão em que ela revive esses assassinatos e aí ela descobre no meio da visão a figura de uma freira demoníaca que mostra para ela uma visão do marido dela sendo empalado. Ali, ela ainda não sabia que essa freira era o demônio Valak, que já vinha perseguindo ela há um tempo. E para terminar a nossa linha do tempo, nós temos o ano de 1977, onde nós temos também um caso muito famoso, que é o da família Hodgson, em
Enfield, no norte de Londres, que estava ali com o espírito maligno de um velho chamado Bill Wilkins, que morreu na casa onde eles moravam. Uma das filhas do casal, a Janet, começa a apresentar sinais de possessão. Logo então, o casal, Ed e Lorraine Warren, coitados, né? Deve ser um saco. Apareceu o demônio, liga pra eles, vem aqui, não ia aguentar essa vida não. Eles são chamados para ajudar, mesmo que a Lorraine esteja bem relutante, né? Porque por causa da visão que o Valak mostrou para ela, ela tá achando que o marido vai morrer. Aí no meio do filme acontece uma coisa que é bem relevante pro futuro do nosso universo. O Valak aparece pro Billy, um dos filhos lá da família, mas não como a forma da freira, e sim como a forma do Homem Torto, The Crooked Man. Quando a família encontra o Homem Torto, ele está recitando os versos lá da rima popular do Homem Torto, com algumas citações adicionais um pouco sinistras. Só que então é revelado para a família que o que eles estão vendo, na verdade, é a Janet, a filhinha do casal, possuída pelo demônio que nós sabemos que é o Valak. E o Valak volta a aparecer de novo no filme sob a forma do Homem Torto, lá no final tentando atacar a família. Finalmente é revelado que o fantasma do próprio Bill Wilkins não deseja prejudicar a família. Lorraine encontra o fantasma do velho numa visão, onde o velho conta toda a verdade pra ela, que ele é só um coitado ali no meio de tudo e que o demônio Valak manipulou ele pra atormentar aquela família, pra impedir que ela e todos os outros soubessem quem que era o verdadeiro vilão da história. Com o desenrolar da história então, Ed e Lorraine conseguem salvar a família Hodgson e Lorraine descobre o nome de Valak. E quando ela tem o nome do demônio, ela tem poder sobre ele e assim ela consegue derrotá-lo. O final do filme nos dá a entender que ela conseguiu mandar o Valak de volta para o inferno. Mas pode ser que não, porque o filme termina com o Ed acrescentando um item à sua coleção. O brinquedinho lá do Homem Torto, que inclusive é o título do próximo filme que se passará nesse universo, The Crooked Man, que já está sendo produzido. Bom pessoal, é isso. Invocação do Mal é um universo que eu gosto muito e eu estou muito ansioso pelos próximos filmes da franquia. Deixem aí nos seus comentários o que vocês acharam do vídeo, mais curiosidades e coisas que vocês saibam sobre esse universo. Por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se você gosta de terror, vem aqui no canal ou dá uma olhadinha na série de vídeos que nós temos sobre American Horror Story. É isso aí e até mais!